A gente vai falar sobre esse assunto agora com o especialista em gerenciamento de riscos, o Gustavo Cunha Mello. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Petra. Bom, a pergunta que todo mundo se faz: como é que um acidente como esse pode acontecer com tão pouco tempo em vigência de uma ciclovia como essa? Petra, em função do pouco tempo, a gente já não imagina, embora possa ser possível, que tenha um problema de material, como alguma falha de corrosão de algumas ligas ou de alguns parafusos de amarração ali. Então, e outra, já tem vídeos e testemunhas que mostraram a força das ondas ali impulsionadas pela rampa da pedra. Então, o que me parece ser, ainda no campo da hipótese, porque a gente não está fazendo perícia no local, que não houve no projeto o cuidado do gerenciamento de risco, ou seja, não houve a preocupação em que tipo de ondas batem ali naquela estrutura, qual é a maior onda na série histórica, ou seja, em todo período da Avenida Niemeyer, já houveram outras destruições ali da avenida, já houveram fortes ondas, e qual foi a maior delas? Isso é uma análise da série histórica, você pega o volume, a força da onda, a altura dela, e aí no final da história você pega a estrutura e coloca para suportar o dobro dessa força, isso não parece ter acontecido, parece que uma onda forte levantou a estrutura, ela não estava preparada para receber esse empurrão, esse volume de água empurrando ela de baixo para cima e desabou. Me parece que foi isso que aconteceu. E isso não necessariamente é um erro de engenharia, quer dizer, o engenheiro recebe um projeto e ele executa esse projeto, tanto no cálculo quanto na quantidade de concreto, aço que foi colocado ali. Agora, se no projeto não está previsto que tipo de forças podem trabalhar contra a estrutura que está sendo construída, isso é ausência de cuidado, de qualificação, de gerenciamento de risco no projeto. E aí, Gustavo, num caso como esse, quem é o responsável por um acidente gravíssimo como esse? O responsável é quem faz o projeto, entendeu? A princípio, óbvio, vamos repetir, não estou fazendo perícia, nem posso emitir juízo de valor. A gente está falando São as primeiras hipóteses, claro. Exatamente. No campo das hipóteses, a responsabilidade é de quem faz o projeto, a princípio. Agora, isso não é raro de se ver. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, outras obras cariocas e olímpicas, por exemplo, o corredor do BRT. Nós temos quase que um acidente por mês com vítima fatal no corredor do BRT do Rio de Janeiro. Por quê? Porque quem projetou esse corredor, quando se inaugurou, não se pensou que tipo de riscos traria a população. Então, toda hora você tem alguém invadindo o corredor do BRT, toda hora tem uma falha de sinalização, ou é um carro ou é um pedestre que são atropelados por ônibus em alta velocidade. Isso é comum. A gente está construindo também um VLT na Avenida Rio Branco, que é um trem, embora de menor velocidade, mas eu não enxergo ali nenhuma barreira, nenhuma grade, nenhuma contenção, e o tráfego, a densidade populacional ali na Avenida Rio Branco, sobretudo na hora do rush ou na hora do almoço, é muita gente atravessando. Provavelmente veremos atropelamentos e acidentes ali também. Por que isso acontece, Petra? Porque nesses projetos ninguém pensa em gerenciamento de risco. Só pensa em terminar a obra, fazer a obra e não pensa que tipo entregar logo essa obra, exatamente, né? Gustavo, não se preocupa com o acidente. Num caso como esse, de um mar agitado, a Marinha não fala em ressaca, mas fala de um mar agitado, ondas fortíssimas, batendo ali na estrutura do viaduto da ciclovia ali, daquela parte da ciclovia, não deveria, e aí eu queria te perguntar, quem é que gerenciaria isso, uma fiscalização para uma interdição? Ok, se a estrutura não comporta tamanho impacto das ondas, não seria o caso de terem interditado essa ciclovia na manhã de hoje ou na noite de ontem, não deixando que a população entrasse nessa ciclovia nessa quinta-feira? Você deu uma solução boa, mas paliativa. O certo seria, ao momento que eles percebessem que esse é um risco que corre a estrutura, eles teriam que ter construído uma estrutura
capaz de suportar essas ondas. Isso é um fato. Agora, você está certa se, de fato, construíram uma estrutura fraca, embora tenha custado 45 milhões de reais, sem pensar nesse tipo de onda e de impacto, a solução que você deu é muito boa. Quer dizer, teria que haver uma fiscalização e um controle de acesso, interditando a passarela ali, a ciclovia, no momento de ressaca. E aí cabe a quem fazer essa fiscalização? É a prefeitura? É a prefeitura responsável por uma possível interdição nesses momentos? A prefeitura ali é responsável por tudo, pelo projeto, pela construção, por escolher fazer uma ciclovia ali, por tudo isso, inclusive por dar manutenção e fazer esse tipo de controle que você sugere. Agora, o ideal não é isso. A engenharia é capaz de fazer uma estrutura que suporta essas ondas. A estrutura teria que ser reforçada, teria que ter outro tipo de amarração, teria que ter talvez até anteparos ali para as ondas, mas isso tudo a engenharia é capaz de fazer. Agora, custaria talvez mais caro do que custou esses 45 milhões. E aí entra outra questão: será que vale a pena eu gastar tudo isso numa ciclovia? Ou a cidade tem outras prioridades em hospitais, escolas, etc. Esse é Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de riscos, comentando com a gente a respeito desse grave acidente que ocorreu na ciclovia Niemeyer, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, a questão não é simplesmente fechar uma ciclovia, mas também entender como essa estrutura poderia suportar tamanho impacto e, como disse aqui o Gustavo, a questão é uma falha nessa previsão no gerenciamento de riscos. Gustavo, obrigada pelos esclarecimentos aqui com a CBN, a gente continua acompanhando esse caso e até uma próxima. Eu que agradeço, Petra, uma boa tarde a todos. E estamos